E aí galera, mais uma Atenção começando hoje aqui com o calor de Curitiba. Muito bom, chegou o verão. Chegou de verdade agora, né? Chegou de verdade. Antes só tinha chegado o horário, né? Agora chegou o verdade. verão. Pra você que não conhece a nossa cidade de Curitiba, todas as estações acontecem em um dia. Mas agora estamos vivendo o calor só chegou, verão. graças a Deus. Verdade. E nesse clima de verão, o Atenção hoje tá bem legal, cheio de coisas legais. No Que Pode hoje, diferente, a gente vai ver um filme. A dica de um filme. Pra você assistir em casa. Pra você assistir em casa. O filme é Pra Salvar uma Vida. Se você não conhece, se liga no Que Pode de hoje. E no Quem é Você, o Renan vai falar sobre o acidente que ele teve, um acidente de moto bem complicado, e ele vai explicar toda a sua recuperação depois no Quem é Você. E aí galera, tá começando mais um Que Pode e hoje eu vou falar do filme Para Salvar uma Vida. Conta a história de dois meninos que eram amigos quando eram crianças. Um deles é Jake Taylor, que é o menino mais popular da escola, que joga basquete, é comunicativo e namora a menina mais bonita de lá. O outro é o Roger Dawson, que é o menino que é o oposto do Jake. Ele não tem amigos, ele sofre bullying no colégio e ele tem depressão. Quando os dois crescem, eles deixam de ser amigos e isso machuca muito o Roger. Então ele entra em depressão e um dia ele invade a escola com uma arma. Ele ameaça algumas pessoas e tenta se matar. Jake, ele até tenta ajudar o ex-amigo, mas ele não consegue e a tragédia acaba acontecendo. Life is good, but you live in a dream. Fall back and take a look at it, beat. Just fall back and take a look at it, beat. In every high school, Jake, the man who's always had my back. There are the famous and the forgotten. Just fall back. You can't come. I get it. You're popular. Roger, these are gonna be different, man. Fall back. Depois de tudo isso, Jake fica muito abalado e ele fica se perguntando por que ele não tentou salvar o amigo, por que ele não ajudou o amigo antes. E em busca dessas respostas, ele vai procurar outras pessoas que passaram pela mesma coisa que Roger passou. Today, we come together to remember the life of Roger. Do I know you? My friends call me Chris. I would see him walking to school every day, in the hallways. I never even said hi. So we're both living with regrets, huh? It wasn't your fault. Okay, you didn't pull the trigger. Why does everyone keep saying that? I know that I didn't do anything. Yeah, none of us did. Well, that's the point. Why didn't I? I feel like I don't even know you anymore. Jake conhece um pastor que o convida para frequentar uma igreja. Ele começa a frequentar, gosta, faz vários amigos e lá na igreja ele encontra as respostas que ele procurava. Encontra vários amigos que ajudam ele na hora que ele precisa e ele consegue fazer com que as pessoas enxerguem o amor que ele encontrou. At some point you gotta ask yourself, what do you want your life to be about? Então, gente, esse foi mais um Que Pode. Espero que você tenha gostado. E assista esse filme, ele tem nas locadoras. Se você quiser saber mais, entre no site Para Salvar uma Vida. E é isso, mande sua dica pra gente e até o próximo programa. Tchau! Quando eu tinha 22 anos de idade, eu já estava há 3 anos afastado de Deus. Eu estava fazendo muitas coisas erradas, vivendo longe de Cristo, e eu sentia que Deus queria que eu voltasse para Ele, né? Eu estava tentando arrumar algumas coisas na minha vida para que eu pudesse voltar com Ele, voltar a estar com Ele. Só que eu não levava muito a sério. Muitas vezes eu pensava, não, vou começar a ir para a igreja de novo, vou lá tomar minha decisão de novo para voltar para Ele. E eu via muitas barreiras, muitos empecilhos assim que me deixavam longe. Em julho de 2007, eu comprei minha moto e numa tarde, no dia 10, que é um dia onde tem várias contas para pagar, eu fiz uma exceção. Eu peguei a moto e falei, eu vou pagar as contas de moto para não andar até o banco com o dinheiro na rua.
E no trajeto que eu tava indo pro banco, tava indo eu e um amigo meu numa outra moto. Um carro, ele fez uma conversão errada e acabou me atingindo e atingindo a moto do meu amigo. Nesta colisão eu voei 8 metros para frente, quebrei o braço, uma fratura exposta no braço, ralei as costas inteiras, fui pro hospital, né? Fiz a cirurgia no braço, coloquei os pinos lá, foram 16 pinos e 2 placas no braço, imobilizei a clavícula, tudo, né? Fiz os curativos necessários, fiquei 3 dias internados e ganhei alta. No hospital assim eu pensei, não, eu tenho que voltar para Deus, porque isso é um sinal, né? Eu pensava comigo mesmo, Deus tá me chamando e tal. Mas eu meio que não dei muita bola para isso e esqueci. Eu ganhei alta no sábado, quando foi no domingo eu já comecei meio que passar mal em casa, sabe? Na segunda-feira à noite, durante a madrugada de segunda para terça, eu comecei a sentir uma forte dor no estômago, que ia até as costas. E no meio da madrugada eu pedi para minha esposa para ela me ajudar a levantar e ir até o banheiro. Na hora que eu levantei do vaso sanitário, tinha sangue, muito sangue. Minha esposa viu isso, ela falou, não, então a gente vai, eu teria que ir no médico na terça de manhã para fazer um exame de acompanhamento, né? E eu fui pro hospital, cheguei lá, no momento que eu tava aguardando, tava fraco, já tinha perdido muito sangue, desmaiei, fui levado para a urgência do médico. Então eles começaram o procedimento para descobrir o que estava acontecendo comigo, o que estava sangrando dentro de mim, né? Porque eu estava com alguma hemorragia, mas eles não sabiam onde. Essa luta para descobrir foram mais de 24 horas, na verdade, entre endoscopias, exames, lavagem de estômago. Eu passei o dia, a noite no hospital, né? Então o meu nível de hemoglobina no sangue já tinha reduzido bastante, que o normal para um adulto era entre 13 e 16, eu já estava com nível de 7 de hemoglobina. Eles não conseguiam encontrar onde que estava o ponto de sangramento dentro de mim, né? Então foi uma luta, eu sofri muito, né? Tive medo da morte porque eu estava sangrando e não sabia por que eu estava sangrando, de onde estava sangrando, não sabia a quantidade de sangue que eu estava perdendo. E daí, na quarta-feira de manhã, eles fizeram uma nova lavagem no estômago, me levaram correndo para a sala de endoscopia. Chegando na sala de endoscopia, eles conseguiram finalmente ver o foco do sangramento. Então a parede da minha primeira parte do intestino ela estava perfurada, tanto pelo estresse causado do acidente, pelo uso de medicamento e até mesmo pela pancada. Não tem como saber exatamente o que ocasionou, todos os fatores que ocasionaram a perfuração da parede. Mas é muito comum uma úlcera pós-trauma, né? Então eles me levaram para a sala lá e eu agradeci a Deus nesse momento, lembrei de Deus e falei, muito obrigado, Senhor, por ter encontrado o foco do meu sangramento, né? E nesse momento estavam passando 2 senhoras ali, evangelizando dentro do hospital, e elas perguntaram para mim se eu tinha interesse de estar voltando para Cristo, né? Eu falei que estava afastado da igreja. Eu falei naquele momento que eu queria de novo estar com Cristo, queria estar voltando para os caminhos dele. E ali eu chorei na presença de Deus. Então aquelas irmãs saíram do local, só que meu estado piorou logo em seguida. O meu nível de hemoglobina, que variava entre 7 e 8, caiu para 2. E 2 eu estava praticamente morto. Eles me levaram para uma cirurgia de emergência. No mesmo momento, eu cheguei na sala de cirurgia, eles não tinham como me abrir para fazer a cirurgia, porque por eu estar com pouco sangue, o risco de eu falecer durante o procedimento era muito grande. Então, durante o processo cirúrgico foram necessários 60 bolsas de sangue, que isso equivale a praticamente 6 vezes o sangue do corpo. Após o procedimento, eles chamaram minha família, né? E o médico comunicou a eles que o que eles poderiam fazer já estava feito. Eles deram uma porcentagem de 10% de chance de sobrevivência e falaram que ia depender de Deus e da minha idade e o fator de eu não consumir bebida alcoólica e nem fumo. Então eu fui para UTI e fiquei em coma induzido, e depois de 24 horas que eu estava no coma induzido, né, eu comecei a voltar à consciência.
No tempo que eu fiquei na UTI, respirando por aparelhos, tive que fazer tracostomia, fiquei com uma sonda de 20 milímetros no nariz que me trancava a garganta e não me deixava dormir, porque eu me afogava com a minha saliva, que eu não conseguia engolir nem mesmo a saliva. Mas esse momento foi um momento de reflexão, porque os únicos momentos que eu conseguia dormir, eu sempre sentia que estava acompanhado. E às vezes eu acordava, olhava para o lado e falava: nossa, para a enfermeira, não tinha ninguém aqui do meu lado? Ela falava: não, você ficou quietinha aí, dormindo. E então eu percebia que Cristo estava comigo. A partir desse momento, Cristo entrou de novo na minha vida. A minha recuperação ocorreu muito mais rápido do que os médicos imaginavam. Com 8 dias eu saí da UTI, louvando e glorificando o nome de Deus e fazendo um propósito com Deus que eu ia voltar para fazer alguma coisa, não simplesmente louvar e adorar e me edificar dentro do culto, mas eu tinha um propósito dentro de mim de estar dentro dos hospitais, inclusive, assim como eu fui alcançado por 2 senhoras que estavam lá e oraram por mim e me ajudaram no momento que eu estava precisando muito ali. Eu fiz um compromisso com Deus que eu estaria fazendo o trabalho dentro dos hospitais, e hoje, graças a Deus, eu trabalho voluntariamente nos sábados em 2 hospitais, levando alegria através da música para os pacientes, orando e falando da palavra de Deus e podendo louvar o nome dele. Meu nome é Renan, tenho 26 anos, sou analista de sistemas, casado com a Lilian há 8 anos e toco música para os pacientes todos os sábados no hospital. Voltando com alta tensão, galera, a gente tem um convite especial para você. Nesse final de semana vai acontecer na nossa igreja o Summit. Conhece, não? Conhece, Plínio, o Summit? Eu conheço, é muito bom o Summit, Nani. É um congresso, uma videoconferência sobre liderança que aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo no resto do mundo. Então você vem, assiste essa videoconferência, tem pessoal bem bacana que vai participar, que vai falar da palestra. Por exemplo, tem o prefeito de Newark, que é perto de Nova York, é muito bom, como ele conseguiu transformar a cidade, vale a pena. Então não perca o Summit. E continuando com alta tensão, agora nós vamos assistir a mensagem com o pastor Michel Piragini, ele que vai falar sobre nomes esquisitos. Nani, fale um nome esquisito. Ai. Cuidado. Plínio. É um nome esquisito. Acertou um nome esquisito. Achei que demorou pra falar ainda. Viu? É um nome esquisito, é o meu. Então o pastor Michel vai falar sobre nomes esquisitos, né? Os filhos de Oséias, na mensagem. É verdade. E a Bruna e o Eric vão falar hoje no Caia na Real sobre fardos na nossa vida. Se liga aí. Até o ano de 1973, no Brasil era possível se registrar em cartório qualquer tipo de nome. Por isso surgiram alguns nomes bastante interessantes, como o caso da Graciosa Rodela. Imagine, qual é o seu nome? Graciosa do quê? Rodela. Do Antônio Querido Fracasso. Da Teresina Capitulina de São Valentim, de Jesus do Amor Divino. Foi o caso também do Remédio Amargo, da Maria Passa Cantando, dos irmãos Onofontino Fufucas e das irmãs Finadinha e Difundina. Foi o caso também do José Casou de Calças Curtas. E a melhor de todas, a nossa querida Barrigudinha Seleita. Hoje eu gostaria de falar com você sobre nomes trocados. Uma mensagem que nos é apresentada na Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 1, sobre alguns personagens que têm alguns nomes bastante interessantes. Hoje nós vamos estudar a história de Desfavorecida, Não Meu Povo e Deus Espalha.
Essas histórias estão registradas no livro de Oséias. O nome Oséias significa Deus salva. E este livro vai nos contar a história de um profeta que se transforma na própria mensagem de Deus. Isso era muito comum no Antigo Testamento, os profetas se transformarem na mensagem pregada. Isso aconteceu, por exemplo, com Isaías, que durante 3 anos e meio andou com roupas de prisioneiro de guerra para trazer um recado para o povo de Israel. Isso também aconteceu com Jeremias, que por vários meses usou uma canga, um jugo de boi nas costas para representar também o juízo que Deus traria sobre a terra de Israel. Aconteceu o mesmo com Ezequiel, que cortou o seu cabelo de uma forma interessante para trazer um ensino teológico ao seu povo. E agora, de uma maneira ainda mais contundente e forte, Oséias se transforma na mensagem de Deus. Deus o manda casar com uma mulher de prostituições. E ele faz isso, casa com uma moça chamada Gomer e tem 3 filhos com ela. Sendo que os últimos 2 filhos, eles sequer sabiam se era de fato seus próprios filhos. Também, depois de um tempo, sua esposa Gomer se junta com outro homem e ele passa pela situação humilhante de ter que comprar de novo a sua própria mulher. E esse livro é sem dúvida um retrato sobre o povo infiel ao Senhor. E eu queria conversar contigo sobre a infidelidade do crente. Cada filho aqui recebe um nome bastante diferente, mas que representa uma sentença de Deus em relação à nossa infidelidade para com Ele. A primeira sentença estabelecida por Deus em relação à infidelidade do seu povo nos é representado pelo nome Jezreel. Jezreel quer dizer Deus espalha. E este nome representava sem dúvida uma sentença de destruição. Isso porque o Vale de Jezreel era um lugar onde havia acontecido uma das maiores chacinas na história de Israel. Esse lugar ficou marcado como um lugar de morte e de destruição. Seria como se comparássemos com o Carandiru aqui no Brasil. Um lugar onde 111 presos foram mortos numa das maiores chacinas da história do nosso povo, quando alguns guardas entraram tentando impedir uma rebelião naquele lugar e mataram 111 homens. Chamar Jezreel era como chamar o filho de Carandiruzinho, vem aqui meu filho. Era um nome bastante complicado e representava morte e destruição. A Bíblia vai dizer que sobre nós existe uma sentença de morte, de destruição por causa da nossa infidelidade e do nosso pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Sobre a minha vida e sobre a sua vida existe uma sentença de destruição, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos mostrar nesse texto que se o povo se arrependesse, Deus trocaria essa sentença. E o lugar de morte se transformaria no lugar da bênção e da vitória de Deus. Eu vim aqui dizer que Deus quer retirar a sentença de destruição que existe sobre a sua vida. Ele quer estabelecer novidade de vida, Ele quer te abençoar, porque Deus tem planos de vida e vida abundante para mim e para você. Isso foi o que aconteceu com um jovem esses dias que chegou na igreja. Ele era traficante e veio me procurar dizendo: pastor, eu vendia drogas na porta da igreja e eu estou muito angustiado. Eu queria que você orasse por mim porque eu sinto que vou morrer. Eu disse para aquele jovem: você precisa entregar a sua vida a Jesus. E eu vou fazer a seguinte oração por você. Vou orar para que ou a sua vida mude ou que Deus te recolha e te leve para a glória. Ele disse: pode orar, pastor. Estendi as mãos e orei por aquele menino e Deus começou a operar na vida dele. Passada uma semana, ele voltou na igreja para conversar comigo. Ele disse: pastor, Deus está fazendo milagres na minha vida. Eu estava sem emprego. Essa semana alguém aqui da igreja me ligou oferecendo trabalho. Também estava sem carteira de motorista. A minha avó pagou para eu poder tirar minha carteira. Estava sem estudar, uma tia minha, Deus levantou. E agora eu estou estudando de novo, pastor. E mais, um dia eu estava angustiado demais, triste demais.
e eu não sabia o que fazer. Parecia que eu ia morrer. E algo me disse, abra a Bíblia em Salmos 13. Quando eu abria, esse texto falava sobre a angústia do rei Davi. E que Deus era o seu consolo. E eu entendi que Deus tinha planos novos sobre a minha vida, porque a sentença de destruição foi quebrada em nome de Jesus. Meu irmão, Deus quer te dar um novo nome. Ele quer estabelecer uma nova sentença sobre a sua vida. Ele quer fazer parar todo tipo de destruição e discórdia, porque Deus te ama e na pessoa de Jesus todo pecado foi arrancado em nome do Senhor. A segunda sentença que o texto nos apresenta é representado pelo nome Lo-Ruama. Lo-Ruama quer dizer desfavorecido. E essa era uma sentença de Deus também sobre o povo de Israel, povo infiel, dizendo, eu vou parar de abençoá-los. Isso porque Deus não abençoa pecados. E o tempo da misericórdia havia cessado. Eu vim dizer para você que muitos de nós vivemos sem a bênção de Deus em várias áreas da vida. Talvez sua vida financeira não prospera, ou talvez a sua vida, o seu casamento não vai para frente, ou tantas outras áreas há discórdia e confusão, porque você não tem buscado os valores de Deus para você. E por isso, Deus não pode te abençoar. Você é como essa criança desfavorecida. A Bíblia vai nos ensinar em Isaías 59, versículo 1 e 2, que os braços de Deus não estão encolhidos para não nos abençoar, nem os seus ouvidos estão surdos para não poder nos ouvir, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia quer dizer que Deus quer te abençoar. Ele tem planos de bênçãos para você. Se você se arrepender, Ele vai mudar o seu nome. De desfavorecida, Deus vai te chamar de favorecida, ou muito amada, ou amado de Deus, porque quando nos arrependemos, Deus estabelece novas sentenças sobre a nossa vida na pessoa de Cristo Jesus. O Salmo 128 vai dizer, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do fruto de trabalho de suas mãos comerás, será feliz e tudo lhe irá bem. Deus quer te abençoar. A terceira e última sentença estabelecida por Deus para a infidelidade do seu povo nos é apresentado no texto de Oséias pelo nome Lo-Ami. Lo-Ami que quer dizer não meu povo. E esta é uma figura muito clara de abandono. Isso porque o povo de Israel havia quebrado a aliança que tinha com Deus. E Deus agora está dizendo, olha, não tem como mais eu garantir os privilégios da filiação, porque vocês vivem como se não fossem meu povo, ou se não fossem meus filhos. Eu acredito que existem muitas pessoas que vivem como se não fossem filhos ou filhas de Deus. E por isso têm perdido privilégios concedidos pelo Senhor. Pessoas que têm vergonha de Deus e dos valores de Deus. Esse tempo atrás estava vendo uma propaganda na televisão de um pai que foi levar o seu filho no colégio. E chegando a alguns metros do colégio, o filho mandou parar para descer do carro, por ter vergonha do seu pai. Seu pai lhe pergunta, meu filho, você já pega a onda? Ele disse, não. Meu filho, você já teve alguma namorada ou toca guitarra? Ele disse, também não. E o pai vira para ele e diz, quem é que tem que ter vergonha de quem aqui? Eu creio que nós podemos ter um relacionamento com o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que o Senhor mediu os céus a palmos, que Ele mediu a terra em balanças de precisão. Esse é o nosso Deus e é um privilégio servi-lo. Existem muitos cristãos que vivem como se não fossem crentes. Mahatma Gandhi vai dizer a respeito de Jesus e do cristianismo, olha, não houve ninguém que fez mais pela humanidade do que Jesus. Não há nada de errado com o cristianismo. O problema são os cristãos que não começaram a viver os seus próprios ensinamentos. Eu queria te desafiar a viver como filho ou como filha de Deus. Quando você está no seu trabalho, no seu relacionamento familiar, no meio dos seus amigos, a ser povo de Deus, a experimentar os privilégios da filiação. E quando agimos como filhos,
Deus nos garante bênçãos, privilégios concedidos por eles. O privilégio da proteção. A Bíblia vai dizer em Salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É Deus que nos garante abrigo, proteção. É Ele também que nos garante boas coisas. A Bíblia vai dizer que Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos. A Bíblia vai dizer também que Ele nos ouve. Talvez você não se sente ouvido, amparado, amado por Deus, porque não vive como filho do Senhor. Eu queria te desafiar hoje a tomar uma decisão, a deixar Deus trocar o seu nome ou estabelecer novas sentenças sobre a sua vida. Talvez na sua vida existe um cenário de destruição e Deus está te dizendo: eu quero te dar nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Talvez na sua vida você não se sente amparado, abençoado. O cenário é de discórdia e confusão. Deus está te dizendo: eu quero te dar um novo nome. Quero te chamar de favorecido ou favorecida, porque eu quero abençoar a sua vida. Talvez você vive e conhece a Deus e a sua palavra, mas não vive como filho, como filha, como povo de Deus. Deus quer te dar um testemunho novo, um testemunho que faz reconhecer a sua procedência e por isso traz bênçãos e privilégios que só filhos podem ter da parte do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja favorecido, abençoado e receba os privilégios da filiação em Cristo Jesus. Deus te abençoe, que você receba um novo nome, em nome de Jesus. Muitas vezes nas nossas vidas, nós juntamos tantas coisas que nos impedem de ver a plenitude com Deus. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas por que é tão difícil deixar Deus carregar as nossas bagagens? Tava ansioso para essa festa, vai ser uma festança. Mas primeiro eu tenho que levar essas coisas junto. Mago do meu pai, por que ele tinha falado para mim que eu não era o que ele esperava? Falta de dinheiro, esse aqui pesa. Meus pecados. Opa, tava quase esquecendo. Vestibular. Opa! Eric! Oi. Tudo bem? Tô bem, tô bem. Tá indo pro jantar? Sim, você também, né? Ah, eu tô na maior energia, no maior pique. Vai ser demais, hein? Vai. Por que você não tá levando nenhuma malinha? Meu pai já tá carregando lá. Ah. Eu tô só... Mas você não quer que ele carregue? Ô pai! Não. Ô pai, põe pra ele! Ô pai! Não precisa, ele tá precisando. não precisa. Mas vai tá... incomodar, né? Isso aqui eu levo. Meu mesmo, né? Mas vai carregar sozinho? Pois é. Mas então, vamos indo? Eu vou indo então com meu pai, viu? Tchau, tchau. Tchau, até lá. Não, daí foi isso, foi uma alegria, todo mundo rindo, se divertindo. Oi, Eric. Oi. Acabou a festa? Acabou o jantar agora, todo mundo já foi embora. Ah, que pena, perdi então. Eu acho que eu vou descansar em algum lugar aí então. Vai dormir? Uhum. Tô meio cansado. Ó, depois a gente se fala, tá? Preciso levar essas coisas junto. Vou descansar porque foi longa a viagem aqui. Poxa, que pena, hein? Não aproveitou nada da festa. Pois é. Tchau, gente. Tchau. Que hoje possamos confessar aquilo que está pesado demais e que não temos condições de carregar. E assim deixar Deus agir em nossas vidas. Caia na real. Plínio, está chegando um novo tempo para o Alta Tensão. Verdade, um Alta Tensão totalmente novo. Revolucionário. Isso, com novos apresentadores. Mais bonitos, mais simpáticos, mais elegantes. Novos quadros. Que mais de novo que vai ter? Muita coisa nova e você pode ajudar. Se você tem uma ideia para um quadro, você pode mandar um e-mail pra gente, dar sugestão e quem sabe, né? Quem sabe a sua ideia aqui no Alta Tensão. Não vira o quadro do Alta Tensão. É verdade. Você pode mandar pro nosso Twitter, @altatensãotv, pro nosso e-mail, altatensãotv@gmail.com. Isso mesmo. É isso aí, pessoal. E você pode fazer parte do Alta Tensão junto com a gente. Isso mesmo.
Deus abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.